Deixa eu ver se está gravando. Tá tudo certo. Tá compartilhando a tela aí com vocês? Tá Sim. sim. Ah, ótimo. Bom, vamos iniciar a nossa aula 17. E esta aula vamos falar de dois artigos. O artigo 25 e 26. Ó, o artigo 25, ele é tranquilo, ele é muito rapidinho, mas o artigo 26, ele é um artigo longo e extremamente importante e que eu peguei muitas questões de concurso público sobre o artigo 26, porque o artigo 26 vai falar sobre o currículo. A minha ideia nessa aula é o seguinte: dou uma aula mais rapidinha, né? Então, não vou ficar enrolando tanto, mas se eu tiver muito rápido, vocês me avisem, tá? Quiser que eu fale mais devagar, vai me dando um feedback aí. Porque como eu já estudei e já sei, é sempre mais fácil para quem já sabe, né? Mas se vocês não estiverem acompanhando, só me falar. Dúvidas, pode levantar a mãozinha, pode perguntar sem problemas nenhum, tá bom? Se a gente não conseguir estudar todo o artigo 26 hoje, não tem problema. A gente para ele no meio e volta na próxima aula, tá certo? Como agora as aulas são de quarta-feira, eu não quero estender, deixar uma aula muito longa, porque senão ninguém acorda amanhã para trabalhar, né? Ninguém vai aguentar. Então, essa aula, a minha ideia é fazer em 1 hora, tá, gente? Ó, estamos começando 7h05 e aí vou tentar fazer até 8h05. Se não der tempo, tudo bem, a gente para da onde a gente começou, tá bom? Então, ó, vamos logo no artigo 25. O artigo 25, ele é curtinho, é somente isso, e vai dizer o seguinte: será objetivo permanente das autoridades responsáveis alcançar relação adequada entre o número de alunos e professores, a carga horária e as condições materiais do estabelecimento. O que está querendo dizer neste artigo 25? Que, olha, a organização será feita de forma equilibrada. E essa organização tem que ser objetivo permanente, ou seja, sempre tem que ver essa relação adequada, que é assim que eles chamam do quê? Até eu coloquei aqui a balança, para a gente tentar entender essa forma equilibrada que eles falam do número de alunos com o professor. Ou seja, quantos alunos tem que ter numa sala para o professor conseguir dar uma aula de qualidade? E também um equilíbrio na carga horária com as condições da escola. Por quê? Vou dar um exemplo aqui para ficar ainda mais fácil de vocês entenderem. Fui fazer um estágio e tinha uma aula de artes. Uma professora fantástica. Ela montou, igual eu faço aqui para vocês, slides com fotos, com vídeos, para mostrar para os alunos. E aí ela entrou na sala com o material todo elaborado por ela e o data show não estava funcionando. Ela gastou os 15 minutos da aula, os 15 primeiros minutos, para tentar consertar o data show para começar a aula. Então, as condições materiais da escola têm que estar em perfeitas condições para a professora conseguir dar uma aula de qualidade naquele determinado tempo, que a gente sabe que é, em média, 50 minutos. A maioria das escolas tem essa carga horária por cada aula. Se as condições da escola não são boas, acaba prejudicando o professor, porque ela gastou os 15 minutos ali tentando arrumar. 15 minutos a menos, isso prejudica a professora, que prejudica o aluno, então tá dando para entender que isso tem que ser um equilíbrio. As condições da escola com a carga horária, com o professor, com o número de alunos. E aí, o parágrafo único é um complemento do artigo 25, que vai dizer: cabe aos respectivos sistemas de ensino, à vista das condições disponíveis e as características regionais e locais, estabelecer parâmetro para atendimento ao disposto neste artigo. Ou seja, é o sistema de ensino responsável por definir esses
parâmetros de que vai organizar a escola. Lembrando sempre, como que a LDB sempre apontua isso, colocando de acordo com as características regionais e locais. Certo? Facinho de entender? Quando fala sobre relação adequada, é importante dizer aqui que, além dos números, é algo importante, né? Quantos alunos têm que estar numa sala de aula, quantos professores têm que estar dentro da sala de aula, qual é a carga horária, quanto tem que ser investido na escola. Além dos números ser importante, a gente também tem que olhar para esse lado mais pedagógico. Então, olhar se a estrutura da escola tem espaço pedagógico, a professora tem tempo suficiente, tem um tempo bom, ela consegue ensinar determinado conteúdo naquele tempo, ter uma aula de qualidade, tá? Número de alunos vai prejudicar ou não? Será que uma sala com 40, 30 alunos, a professora consegue dar uma aula de qualidade para essa quantidade de alunos? Tá bom? E isso quem vai definir é o sistema de ensino. Beleza? Dúvidas? Posso seguir? Ninguém falou nada, eu vou seguindo, tá? Então, ó, hoje separei muito assim. Artigo, pergunta, porque vai ter muita coisa que a gente vai falar hoje. Ó, primeira perguntinha já de cara. O artigo 25 da LDB prevê que será objetivo permanente das autoridades responsáveis alcançar relação adequada entre. Olha lá, a relação adequada entre o quê? Número de alunos e as condições humanas do estabelecimento, o professor e a carga didática. B, o número de famílias e a carga horária, o professor e as condições estruturais do estabelecimento. C, o número de professores, o número de alunos e professores, a carga horária e as condições materiais do estabelecimento. D, o número de professores e a carga didática, as condições materiais e humanas do estabelecimento e o currículo. Ou E, o número de alunos e as condições humanas e materiais do estabelecimento, o currículo e o professor. E aí, gente, aquela balança lá, o que tem que ter equilibrado? Vamos ver aqui, ó. É o número de alunos e as condições humanas do estabelecimento. O professor é a carga didática? Não é carga didática, nem condições humanas. Então, a A gente coloca aqui errada. B, o número de famílias. O número de famílias é o número de famílias? Não, é o número de alunos. Certo? Número de alunos. Então, aqui está errado. Carga horária, professor, condições e estrutura do estabelecimento. B também está errado. C, o número de alunos e o professor, a carga horária e as condições materiais do estabelecimento. Letrinha C, certinha. O número de professores e a carga didática, carga horária, as condições materiais e humanas, materiais. Está errado. E o número de professores e as condições humanas. Número de alunos e condições. Não, tá faltando aqui professor, né? É o número de alunos com professor e a carga horária com as condições materiais. Então, a E também está errada. Certo? A Andy já tinha colocado a lista letrinha C. Isso aí, bora. Deu para entender? Vou seguindo. Mais uma questãozinha aqui do artigo 25. Rege o artigo 25 da LDB, será objetivo permanente das autoridades responsáveis alcançar relação adequada entre quem? O número de alunos e o professor, a carga horária e as condições materiais do estabelecimento. A legislação prevê
que os parâmetros para atendimento ao disposto no referido artigo devem ser estabelecidos: a. Pela direção da unidade escolar, b. Pelo conselho escolar, c. Pela Câmara Legislativa de cada município, d. Pelo respectivo sistema de ensino, ou e. Por normativas expedidas pelo Ministério da Educação. A Andy já colocou a letrinha D. Vamos lá? Tá arrasando, hein, Andy? Muito bem, a letra D. Quem que vai organizar? Quem que vai ficar responsável por organizar e definir quantos alunos, as condições do professor, a carga horária e as condições materiais do estabelecimento é o sistema de ensino. Então, pelo respectivo sistema de ensino. Beleza? Vamos lá, artigo 26. Facinho, artigo 25, né? Alguém tem dúvida? Posso seguir? Sim ou não? Põe aí para mim, sim ou não. Liguem aí o... Sim? Beleza? Tô indo. Artigo 26. Ó, esse daqui tem que estar na sua testa na hora da prova, porque é muito cobrado, tá? Vai falar o artigo 26 de currículos. E vai falar do quê? Os currículos de quem? Da educação infantil, do ensino fundamental e ensino médio. Pronto. Se você souber isso daqui, que o artigo 26 fala sobre os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e ensino médio, mais da metade das questões você já acerta, tá? Entenda, artigo 26 vai falar dos currículos, então, da educação básica. Lembrando que a educação básica tem as etapas, que é educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Artigo 26 vai falar de todos esses currículos. Por isso que ele é extremamente importante. E aí ele começa, já começa quente aqui, dizendo o seguinte, que ó, devem ter base nacional comum, a ser complementada em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais, locais, da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos. Jesus amado, vamos lá, vamos entender aqui, ó. O nosso currículo, vou escrever aqui, ó, currículo. Currículo, tá? O currículo, ele tem duas partes. Ele tem a parte comum e a parte diversificada. A parte comum nós conhecemos pelo famoso BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. Que essa parte, a BNCC, ela é comum. O que isso significa? É igual todo o Brasil inteiro, desde quem mora no norte para quem mora no sul, em todos os estados do Brasil, tem a mesma base, o mesmo currículo. Por isso que é para todos. Tá certo? Deixa eu só pegar aqui os que eu fui escrevendo aqui para não me perder. Então, ó, ele é obrigado em todo o Brasil. Tem uma garantia na Constituição e na LDB. Ou seja, a Constituição está falando, ó, tem que ter a BNCC e a LDB ainda confirma isso. A BNCC fala sobre a educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Ela abrange todos, como a gente já tinha visto ali. E por que ela é importante? Para ter uma unidade nacional e equidade social, que é isso que eu acabei de explicar. Ser algo igual para todos, tá bom? Por isso essa equidade social. E esse currículo vai abranger o quê? A língua portuguesa, matemática, história, ciências, biologia, as disciplinas que estamos acostumados a ter, certo? Esse é o BNCC, o currículo, ele tem essa parte que é a Base Nacional Comum. E mais, tem uma complementação, palavrinha-chave aqui, ó.
Então, além do BNCC, o nosso currículo tem essa parte diversificada que é um complemento. Essa parte diversificada, quem vai definir ela vai ser o sistema de ensino, cada sistema de ensino, e a escola também. Essa parte diversificada, ela vai falar sobre as características regionais, locais da sociedade, a cultura, a economia e dos educandos. Por quê? Porque ela vai valorizar a cultura da comunidade, a economia local e as experiências do aluno. Portanto, o que a gente pode entender? Que nosso currículo, ele tem tanto a parte científica, aqui, né? Bom, vamos dizer que é uma parte científica, que é a BNCC, mas as experiências do aluno, a cultura local, regional, que é isso. Já estamos no artigo 26. Desde o primeiro artigo, a LDB vem falando a importância de trazer essas características regionais e locais, certo? E aqui nessa parte diversificada, trouxe alguns exemplos do que pode ter neste currículo. Estudo sobre o meio ambiente, o trânsito, direitos humanos, cultura. Aqui eu dei o exemplo, né? Cultura afro-brasileira, a economia local, tá? São coisas que está ali na vida do aluno que vai entrar também no currículo. Deu para entender? Sim, gente. Faz aí um joinha para eu saber se vocês entenderam. Se eu posso seguir? Então tá bom. Deu para entender? Currículo, ele tem duas partes. A parte comum, que é a BNCC, a Base Nacional Comum, e a parte diversificada. Vamos então para uma questãozinha aqui. Jana, sei que você está escrevendo, eu vou lendo aqui a questão, tá? E aí eu já leio aí que você escreveu. De acordo com a LDB, quais currículos devem ter uma base nacional comum a ser complementada em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais, locais, da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos? A. Somente o ensino médio? B. Somente o ensino fundamental? C. Apenas o ensino fundamental e médio? D. Da educação infantil, do ensino fundamental, do ensino médio e da educação superior? Ou E. Da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio? Qual que é, gente? Tô indo rápido demais? Tá bom assim? Vamos lá. Ó, aqui, ó. Qual é a pergunta? Os currículos, eles devem ter a base nacional comum, que a gente viu, que é o quê? A BNCC, certo? Ter um complemento do quê? Do sistema de ensino estabelecido da parte diversificada, né? Parte diversificada. Exigida pelas características regionais, locais, tá certo. E aí ele vai falar, né? Então, ó, quem que vai ter isso daqui, esse currículo? Esse currículo vai fazer parte de quem? Somente do ensino médio? Do ensino fundamental? Ensino médio e fundamental? Educação infantil, fundamental, médio e educação superior? Ou infantil, ensino fundamental e ensino médio? Muito bem, Jana! É a letra E. Artigo 26, que fala sobre currículo. Currículo ter duas partes.
uma parte comum e uma parte diversificada é para quem? Para educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Perfeito. Lembra que eu falei para vocês? Souberem isso daí, que o artigo 26 já trata de toda a educação básica, muitas questões vocês já conseguem acertar. Vamos lá, parágrafo 1º. Os currículos a que se refere o CAPT... Opa! Quem que tá? Se é o CAPT, é o que a gente viu. Os currículos de quem? Da educação básica, né? Colocar assim, educação básica, que é educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Deve abranger obrigatoriamente o estudo de língua portuguesa, matemática, conhecimentos do mundo físico e natural e da realidade social e política, especialmente do Brasil. Ou seja, ó, os currículos, eles são obrigatórios a ter o estudo da língua portuguesa. Por que que é importante ter o português? Gente, a nossa língua, né? A gente precisa saber falar, escrever e ler a nossa própria língua. Tem que ter desde a educação infantil, tá? Estamos falando da educação básica, ou seja, desde lá da educação infantil tem que ter a língua portuguesa, a matemática. Por que que tem que ter matemática? Para desenvolver o raciocínio lógico, saber resolver dados, problemas. Tem que ter também um conhecimento do mundo físico natural, ou seja, a criança tem que aprender a como a natureza funciona, como que o homem se relaciona com a natureza, tá? E também tem que ter essa parte de realidade social e política, especialmente aonde no Brasil, estamos no Brasil, nós precisamos saber o lado social, os direitos, os deveres, o que está acontecendo no nosso país, porque qual que é a ideia da educação é formar cidadãos críticos, não uma Maria vai com as outras, né? Uma pessoa que pensa, responsável, é essa a ideia, tá certo? Facinho? Sim ou não? Gente, é quarta-feira, meio da semana, cadê vocês? Ó, tá muito devagar, só a Andy tá mandando assim, cadê? Alex sumiu. Hello! Cadê você, homem? Claudiane tá quietinha, tá todo mundo quieto hoje. Bora! Hoje nem é sexta. Sexta-feira eu sabia, vocês estavam todos cansados, mas estamos no meio da semana. Ah, não! Vamos lá. Vamos lá, próxima questão aqui, ó. Analise as informações a seguir. 1. Segundo a LDB, os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e ensino médio devem ter uma base nacional comum e podem ser independentes, não precisam de complemento. 2. Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem abranger obrigatoriamente o estudo da língua portuguesa e de matemática, conhecimentos do mundo físico e natural e da realidade social e política, especialmente da República Federativa do Brasil. E aí, qual que está correta? A. As duas estão corretas? B. A primeira é verdadeira e a segunda é falsa? C. A afirmativa 2 é verdadeira e a 1 é falsa? Ou D. As duas afirmativas são falsas? A Andy colocou letra C. Ah, agora o povo tá acordando! Bora, gente! A Carla colocou letra D. E quem mais? Vai. Uma colocou C, a outra D. Quem dá mais? Vamos pra gente seguir? Vamos, Claudiane, Roseli. A Jana colocou letra C também. Então, vamos, desempatou. Vamos ver aqui. Segundo a LDB, os currículos da educação infantil, fundamental e médio. Opa! Como que é esse currículo que a gente viu? Currículo. Tem que? Tem a BNCC e a parte... Qual que é a parte? Diversificada. Vou colocar um div, tá? Diversificada. Certo? Devem ter uma base nacional comum.
Ok. E podem ser independentes e não precisa de complemento? Não. Ao contrário, elas têm que ter esse complemento, tá? Não é só a BNCC, não. Tem a parte diversificada também. Então, ó, a 1 é falsa. A 2. Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e ensino médio devem abranger obrigatoriamente o estudo da língua portuguesa, da matemática, do conhecimento do mundo físico e natural, da realidade social e política, especialmente da República Federativa do Brasil. Correto. Às vezes vocês podem pensar, né? República Federativa do Brasil, o que é isso? É o nome do nosso país, tá? Nós somos uma República Federativa do Brasil, tá certo? Então, ó, a 1 é falsa. Uai, qual que é? 2 é verdadeira e a 1 é falsa. Letrinha C. Beleza? Fácil, fácil. Deu para entender? Podemos seguir? Cadê, gente? Sim ou não? Vou seguindo. Ah, agora apareceu as mãozinhas. Tava falando, cadê esse povo? Alex, quer falar alguma coisa? Oi, boa noite a todos. Eu gostaria de levantar uma questão muito rápida aqui a respeito do currículo da BNCC e da parte diversificada. Eu me lembro muito bem que no ano de 2010, quando o pessoal tinha uma ênfase ali em passar no vestibular para entrar numa federal da vida, e tava todas as turmas se matando ali, revendo conteúdo, os professores preocupando com a BNCC para fortalecer o conhecimento dos alunos. E eu, por azar, tinha um professor que a preocupação dele não era com a BNCC, era somente com a parte diversificada. Então a única preocupação dele era politizar aulas, era trazer assuntos relacionados à comunidade, era discutir o que estava sendo oferecido na merenda. E eu me lembro que a nossa turma foi muito penalizada quanto a isso. Nós queríamos conteúdo, queríamos fazer parte da BNCC, e o professor levava texto para colocar um contra o outro, para dividir a sala, para falar às vezes, de assunto corriqueiro, quando na verdade a gente perdeu muito, mas muito conteúdo. Né? E isso também acho que serve de alerta para todos nós que vamos trabalhar com a educação. Nós temos que trabalhar com a parte diversificada, mas a base é o que já está preparada, né? O aluno precisa desse desenvolvimento, desse acompanhamento, porque senão acaba prestando um desserviço à educação. Exatamente. E aí eu complemento isso daí que você falou, que o professor estava só ensinando essa parte diversificada. Quem teria, então, que dar uma chamada de atenção no professor? A própria escola, né? Porque a gente já viu que a própria escola, ela tem todas as regras, tem todo um cronograma para seguir. Então, com certeza, o professor também tinha um cronograma, né? Então, não tem como só dar a parte diversificada, tem que ter as duas partes. Ou seja, o professor talvez não tivesse seguindo o cronograma da escola ou do próprio sistema de educação, né? Vamos lá, então, ó, parágrafo 2º. O ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, constituirá componente curricular obrigatório da educação básica. Ou seja, o ensino da arte, ele entra como um componente obrigatório em toda a educação básica. Importante, desde o ensino infantil, ensino fundamental, ensino médio, tá aí o estudo da arte. E eu peguei aqui, ó, só deixa eu. Aqui no nosso livro, aqui, guia, né? O livro da BNCC, do Moacir, ele fala no seu. Eu até anotei aqui, não sei se está aparecendo. Mostra as partes amarelas aqui. Eu peguei aqui uns trechos que eu achei muito legal, que ele fala o porquê é importante o ensino da arte. E aí eu vou ler para vocês uns pequenos trechos para vocês entenderem. Mas, ó, ele fala o seguinte,
que a arte mobiliza a inteligência, o raciocínio e os campos afetivos e emocional, além de servir de input para o desenvolvimento da capacidade de interpretação, como observa a Ana Barbosa. Ao interpretar, você amplia a sua inteligência e a sua capacidade perspectiva, que vai aplicar em qualquer área da vida. A arte, ela desenvolve sensibilidade, percepção e a imaginação do aluno, capacitando ter uma relação criadora com o múltiplo, o diferente e com a diversidade da imaginação humana. A música também é arte. Contribui para o desenvolvimento mental e a coordenação motora das crianças e os jovens em formação. Quando se fala em arte, fala-se de um campo múltiplo que se desenvolve as diversas manifestações da sensibilidade humana, com destaque para as artes visuais, dança, o teatro e a música, e também as expressões populares de arte, folclore e as manifestações de vanguarda. O aluno vai encontrar nesse processo rotas múltiplas para o seu percurso de criação individual e para o fortalecimento do conceito de grupo como ambiente socializador e criador de um universo imaginário. A arte liga as pessoas e os povos. Que legal, né? A gente acha muitas vezes que é arte, é só pintar. Né? Meu filho, nossa, por ele não existia arte. E entendendo, lendo aí essa parte, né, da importância da arte, aí você fala, caramba, é necessário ter aí o ensino da arte como um componente obrigatório curricular. Alguém quer acrescentar mais alguma coisinha? O que vocês acharam desse texto? Nada? Deu para entender? Vou seguindo então. Vamos lá, ó. Quinta questão. A LDB estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Essa lei determina que o ensino da arte, especialmente as suas expressões regionais, constituirá componente curricular. A. Eletivo da educação básica. B. Obrigatório da educação básica. C. A ser definido por cada instituição de ensino. Ou D. Que poderá ser utilizado pela instituição a partir do estudo dos arranjos produtivos locais. E aí, gente, qual que é? O ensino da arte é um componente curricular o quê? Eletivo? Obrigatório? A ser definido por cada instituição? Letrinha B. Muito bem, a gente está arrasando. Ele é um componente obrigatório de toda a educação básica. Vamos lá? Claudiane também acertou. Maravilhosas. Isso aí. Tá tudo certo? Estão entendendo? Nesse ritmo, tá bom? Sim ou não? Ó, parágrafo 3º. A educação física integrada à proposta pedagógica da escola é componente curricular obrigatório da educação básica, sendo sua prática facultativa ao aluno. Ou seja, ó, a educação física, ela é obrigatória, né, no componente curricular, mas alguns alunos não vão precisar fazer. Ele é facultativo. Quem que são esses alunos? Primeiro, que cumpra a jornada de trabalho igual ou superior a 6 horas. Trabalhou 6 horas por dia ou mais, não precisa ter educação física. 2, maior de 30 anos de idade. Também não precisa fazer educação física. 3, quem tiver prestando serviço militar inicial ou em situação similar.
estiver obrigado a praticar a educação física. Ou seja, aquela pessoa, quando está prestando serviço militar ou que no seu trabalho faz alguma atividade física diária, também não precisa fazer a educação física. Quem está amparado pelo Decreto-Lei número 1044, de 21 de outubro de 1969, ou seja, aquela pessoa que tem alguma deficiência, que essa lei fala sobre deficiência, tá? Algum problema de saúde, melhor dizendo. Tá amparado. Tem problema de saúde, então não precisa fazer educação física. E aí, o último, quem tem a prole, ou seja, quem tem filhos, tá? Importante. Peguei questões que isso daqui eles trocam. Então, cumpra a jornada de trabalho inferior a 2 horas, sabe? Então, eles mudam aqui, mas é 6 horas. Maior de 30 anos, também eles mudam, tá? É isso. Palavrinhas-chave para vocês não esquecerem. Deu para entender? Ficou fácil? Aqui, ó. Anotem aí. Problema de saúde. Problema de saúde. Fechou? Vamos lá, mais uma questão. A educação física integrada à proposta pedagógica da escola é componente curricular obrigatório da educação básica, sendo sua prática facultativa ao aluno. Qual aluno que é facultativo? A. Que cumpra a jornada de trabalho igual ou superior a 2 horas. B. Maior de 20 anos de idade. C. Que não estiver prestado serviço militar inicial ou que, em situação similar, estiver obrigado a praticar educação física. D. Amparo pelo Decreto-Lei 1044, de 21 de outubro de 1969. Ou E. Que não tenha prole. A Claudiane já colocou letra D e arrasou. É letra D mesmo. Vamos lá. Ó, que cumpra a jornada de trabalho igual ou superior a 2 horas? Não, aqui são 6 horas, né? É igual ou mais que 6 horas. Aqui não é 20 anos, é 30 anos. Que não tiver prestado, errado, se estiver prestando serviço militar ou algo similar que tenha a prática de educação física e que não tenha prole, ou que tenha prole, certo? Letrinha D. Vamos para o parágrafo 4º? O ensino da história do Brasil. Ó, Alex, fica aí de olho, viu? Ó, ensino da história. Grandes chances de cair em concurso público de história. O ensino da história do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente das matrizes indígenas, africanas e europeias. O que está querendo dizer é o seguinte, que a história não é aquele negócio de somente decorar datas e nomes, né? É muito mais do que isso. É fazer com que o aluno entenda que ele faz parte da história. Entender e reconhecer também as suas raízes, a formação do povo brasileiro. Qual que é a formação do povo brasileiro? Indígenas, africanas e europeias. E isso daqui é importante, além disso, para ele ajuda na formação da sua identidade e ele também ter o respeito com o diferente, né? E aquilo, né, gente? O passado, ele sempre vai estar ligado com o presente. Facinho? Ó, pega aí a dica. Ensino de história. Opa, volta aqui. O ensino de história no Brasil, ele vai ter 3 matrizes: indígena, africana e europeia. É a nossa formação. Só lembrar da nossa formação. Os indígenas, os africanos e a europeia. Vamos lá. É uma falta de
Ah, e até de apreço pela cultura asiática, eu diria. A gente nem tem estudo, né, sobre a cultura asiática. E o Brasil é abrilhantado com a cultura asiática, né? Quem é que não come comida japonesa, chinesa? Mas a gente só foca no europeu e no africano. Exato. E é isso, né? É isso que eles colocam. Tem que ser as três matrizes. É as indígenas, africanas e a europeia. Vamos lá. A Lei de Diretrizes e Bases estabelece que o ensino de história no Brasil levará em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro. Ó, formação do povo brasileiro. Especialmente as matrizes quem? Indígena, africana, europeia, asiática e latina. Qual que está correto? Letrinha A. Acertou. É fácil, né? Entendeu? Viu aqui? Formação do povo brasileiro é isso aqui: indígena, africana e europeia. Parágrafo 5. No currículo do ensino fundamental, a partir do sexto ano, a oferta da língua inglesa. Conclusão: só vai ter inglês a partir do sexto ano. E aí, do livro do Moacir, tem essa parte aqui, ó, que esse cara. Ah, nem vou ler esse nome aqui, porque eu não sei, não sei. Tá vendo? Só tive inglês no sexto ano. Não sei nem ler o nome do moço. Esse cara, ele diz o seguinte, que ó, o enfrentamento da questão do ensino de inglês que não decola no Brasil inclui medidas como o inglês deveria começar mais cedo e fazer parte do currículo e não apenas no ensino fundamental. As aulas deveriam de ser maior carga horária em turmas menores, divididas por níveis de conhecimento. Os professores precisariam de capacitação presencial com tutores nativos para treinar a conversação e oportunidades de intercâmbio. Os recursos didáticos deveriam ser mais diversificados e com tecnologias plurais. E para mim, esse cara está completamente correto em tudo que ele disse. Se o inglês tivesse desde o começo, né, desde a educação infantil, a criança tivesse inglês na escola, um tempo maior, uma carga horária maior, com recursos, com professores que soubessem, tivessem cursos, com tutores nativos, que tivessem essa oportunidade de intercâmbio, com certeza o inglês estaria, a maioria das pessoas saberiam inglês. Tá certo? Vocês concordam com ele? Acredito que sim, né? Vamos lá. Considerando a Lei de Diretrizes e Bases e as suas alterações, julgue o item. Considerando a perspectiva da educação bilíngue, a língua inglesa deverá ser ofertada a partir dos anos iniciais do ensino fundamental. Tá certo ou tá errado? E aí, gente? Tá certo ou tá errado? A oferta da língua inglesa deverá ser a partir dos anos iniciais do ensino fundamental. Errado. É a partir do sexto ano. Sexto ano não são iniciais, são anos finais, tá? Por isso que tá errada. Vamos para parágrafo 6º? Estão seguindo? Estão entendendo? Se tiver dúvidas, é só falar, tá? Parágrafo 6º. As artes visuais, dança, música e o teatro são as linguagens que constituirão o componente curricular que trata o parágrafo 2º. A gente não falou que ó, o ensino da arte é obrigatório em toda a educação básica? Aqui é um complemento. O parágrafo 6º, ele vai falar que ó, as linguagens
de que vai ser tratada o ensino da arte vai ser artes visuais, a dança, a música e o teatro. Essas são as 4 linguagens. É isso que vai ter. E a arte é isso, né, gente? A arte não é só desenho. É as artes visuais, a dança, a música, o teatro, e tem que ter isso aí como um componente curricular dentro das escolas. Posso seguir? Tô seguindo. Ninguém fala nada, eu tô achando que tá todo mundo entendendo. Vamos fazer mais uma questão aqui para vocês treinarem. Em conformidade com a LDB, sobre o currículo do ensino fundamental, analisar os itens abaixo. 1. É obrigatória do 1º ao 5º ano a oferta da língua inglesa e espanhola. 2. As artes visuais, a dança, a música e o teatro são as linguagens que constituem o componente curricular artes. 3. É facultativo o estudo da história e cultura afro-brasileira indígena. E aí, quais estão corretos? Somente 1, somente 2, 2 e 3 ou todos os itens? E aí, gente? Vamos juntos? Ó, é obrigatório do 1º ao 5º ano a oferta da língua inglesa e espanhola. Primeiro que a gente nem falou de espanhola. A oferta da língua inglesa é a partir do 6º ano. Então, a 1 está errada. A oferta da língua inglesa é a partir do 6º ano do ensino fundamental. 2. As artes visuais, dança, música e teatro são as 4 linguagens que constituem o componente curricular de artes. A 2 está certa. É facultativo o estudo. Peraí, que tem mensagens aqui. É facultativo o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena? Essa terceira aqui a gente não estudou ainda. Isso daqui vai estar no artigo 26A. O artigo 26A, já vou dar um spoiler aqui, que é o próximo artigo que a gente vai estudar. Ele vai dizer que, ó, é obrigatório na educação do ensino fundamental e médio o estudo de história e cultura afro-brasileira e indígena, tá? Então, aqui não é facultativo. O artigo 26A, ele vai falar que é obrigatório, tá certo? Então, por isso, até porque a gente tem, né, na disciplina História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena na graduação, porque é um componente curricular obrigatório, tá? Então, somente a 2 está correta. Letrinha B. Vamos seguindo? 7. Da integralização curricular poderá incluir, a critério do sistema de ensino, projetos e pesquisas envolvendo temas transversais que compõem o currículo de que trata o caput deste artigo. Ou seja, em toda a educação básica, o sistema de ensino pode incluir currículos de temas transversais que vão tratar de projetos e pesquisas. Sabe aquelas feiras culturais? É isso daí. E aí, o que seriam os temas transversais? São assuntos que atravessam a disciplina. Elas não ficam fixas em uma única disciplina. Por exemplo, se eu falar sobre saúde, quais disciplinas que eu posso entrar no tema saúde? Ciências, biologia, que mais? O que mais pode falar sobre saúde? História da saúde. Tá vendo que como na comunidade, aí entra a parte da comunidade. A comunidade tem a saúde assim, assim, assim.
Tá vendo que são temas transversais que não estão fixos em uma única disciplina? E é isso que pode ser colocado também como dentro do currículo, tá? Esses projetos e pesquisas. Claro que esses projetos e pesquisas, eles têm que estar conectados com a aprendizagem que está tendo dentro de sala e tem um objetivo de enriquecer o currículo escolar. Tá certo? Deu para Eu entender? tenho, eu Pode tenho falar. eu tenho uma dúvida aqui que eu quero levar. No componente obrigatório de artes, a música e a dança. É duas questões que eu queria levantar. Primeiro, Me qual o perdi tipo onde de está. dança. Primeiro ali. Mais um. Aqui. É, É isso. Primeiro, qual tipo de dança e música? Se é um componente obrigatório, qual tipo de dança e música? E se o aluno se recusar a não participar? Posso ser bem sincera com você? Por Tudo vai gentileza. depender, tudo vai depender do sistema que tiver no momento. Por quê? Se o sistema, você tá me entendendo? Se o Uhum. sistema vai para o lado do funk, vai para o lado e considera isso uma cultura, não teve uma vez que numa escola aí que fizeram uma apresentação teatral com músicas nesse nível? Então, Então, e aí eu te digo mais, agora tiraram o celular de dentro das escolas, né? complicadíssimo, Complicadíssimo. porque é uma questão, dança, às vezes o aluno não dança, é tímido, e aí ele será obrigado a participar, né? Se é um componente obrigatório, é música, né? Tem gente que tem vergonha até de falar. Assim, normalmente é um componente obrigatório do professor ofertar, né? Da Sim. escola ofertar. Esse é o Uhum. componente. A escola tem que ter lá a dança, a música, o teatro, algumas aulas, né? De teatro, umas aulas de dança, umas aulas de música. Mas não está falando aqui que o aluno é obrigado a participar, né? Aqui está falando de currículo, que tem que ter. A escola tem que ter. Não está falando que o aluno tem que participar. É que em muitos Entendeu? casos os professores meio que obrigam o aluno a participar, porque ó, quem não fizer não vai ganhar nota. Uhum. É isso mesmo. Complicado, né? Mas esse negócio de qual dança pode, qual música pode, no fim é o sistema que decide tudo, Complicado. né? Ah, parágrafo 8º. Não. Aí, ó, mais complicado para mim é isso aqui. A exibição de filmes de produção nacional constituirá componente curricular complementar integrado à proposta pedagógica da escola, sendo a sua exibição obrigatória por no mínimo 2 horas mensais. Ou seja, a escola ela é obrigada a exibir filmes nacionais, no mínimo 2 horas por mês. Conclusão: todo mês o aluno tem que assistir no mínimo um filme brasileiro. Claro, né, que tem que estar ligada com a proposta pedagógica da escola. Mas sério, isso é um filme por mês de produção nacional? Alta compadecida. Assim, quando eu vi isso, eu falei assim, tá de sacanagem. Não, eu entendo, né, que quer valorizar a cultura, é muito legal. Eu estou estudando a Grécia Antiga e tem muito filme muito legal sobre a Grécia Antiga, mas não é nacional, tá entendendo?
Eu acho que o estudo de história junto, ligar com filmes, tudo mais, é legal. Mas vocês também não acham cansativo todos os meses o aluno ter um momento de vamos assistir um filme? Ainda mais nos dias de hoje. Naquela época, né, antigamente, realmente a gente só tinha a sessão da tarde. Mas hoje não mais, né? Tem até site falso que imita a Netflix, aí, gratuito para todo mundo. Tá fácil acesso. Fala, Alex, dê sua opinião. Não, eu já falei demais. Terrível, né? Na hora que eu vi isso, eu falei assim, não, não, isso daqui para os dias atuais não rola mais. Antigamente sim, mas hoje não ficou meio, na minha visão, tá desatualizado. Não, e sem contar que 90% dos filmes brasileiros é palavrão né? Também, Como é que você vai passar também. isso pra um guri de 13 anos? É complicado. Complicado. Eu ia falar isso. Boa noite. Eu ia Oi. falar isso, que o Brasil não tem muito filme educativo não para colocar, né? É É muito complicadíssimo. palavrão, é muita coisa que não acrescenta em nada hoje em dia para os jovens. Não, é Exatamente. obrigatório ser produção nacional. Aham, aqui ó. A exibição de Isso filmes de é. produção nacional constituirá componentes curricular, ó, tá no componente curricular, complementar e integrada à proposta pedagógica. Aí tem que entrar dentro da proposta pedagógica da escola, sendo uma exibição obrigatória por no mínimo 2 horas mensais, todo mês. 2 horas todo mês, tá ali. Ah, vamos para a salinha. Nem tem, né? Sala de cinema. É, gente. Terrível. Vamos lá. Questão número 10. Já deu 8 horas. Vamos ver se a gente consegue terminar? Ih, não sei. Com a relação aos currículos da educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, conforme a LDB, analise cada afirmação abaixo com verdadeiro ou falso. Vamos fazendo juntos para a gente entender melhor, devem ter base nacional comum com padronização curricular em todo o sistema de ensino e em estabelecimentos escolares. O que a gente viu? Que, ó, currículo, né? Tá falando de currículo. Currículo tem duas partes. Tem a BNCC e a parte diversificada, certo? Deve ter a base nacional comum, BNCC, correto? Com padronização curricular em todos os sistemas de ensino e estabelecimentos escolares. Tá, só aqui é a parte diversificada. O currículo é isso daqui, não é somente a BNCC. Então, isso daqui tá falso. Tá certo? Então, ó, se essa tá falsa, a gente já risca essas duas. A partir do 6º ano do ensino fundamental, será a oferta da língua inglesa. Correto? A integralização curricular poderá incluir, a critério dos sistemas de ensino, projetos e pesquisas que envolvem temas transversais. Esse daqui a gente acabou de ver, também está correto. Pode ter esses projetos e pesquisas como temas transversais, que vai fora, não é uma disciplina única, abrange várias disciplinas. A exibição de filmes de produção nacional constituirá componentes curricular complementar e integrada à proposta pedagógica da escola, sendo a sua exibição obrigatória por no mínimo 2 horas semanais? 2 horas semanais? Não, né, gente? Que é 2 horas mensais. Então ficou FVVF. FVVF. Beleza? Deu para entender? Seguinte, ó, estamos agora no parágrafo 9, vai até o 11. Vocês querem continuar ou vocês querem parar e a gente volta na próxima aula?
Decidam aí. Tem o 9, 9A e a gente colocou que pode ser na próxima aula. E aí, gente? Deixa para a próxima aula? Próxima aula a gente continua? Vamos escrevendo aí para mim saber. Sim, a Janaína também. Sim, próxima aula. Então, beleza. Ó, paramos, vou até anotar aqui, ó. Paramos no 9, no parágrafo 9, tá? E aí a gente retoma na próxima aula a partir daqui. Certo? Deixa eu parar de compartilhar a tela. Fechou? Parou de compartilhar, tá certinho, gente? Que aqui pra mim ficou tudo louco agora. Sim? Ó, beleza. Paramos no parágrafo 9 do artigo 26. Semana que vem, então, ó, quarta-feira, teremos nossas aulas às 19 horas. E vai ser assim, 1 hora, para não ficar muito cansativo. Não deu tempo, tudo bem, a gente para no meio e volta depois, tá? Obrigada por ter participado. Ó, quarta-feira mais pessoas entraram, viu? Tô achando que realmente é um dia melhor para todo mundo. Sim? Obrigada, gente, por ter entrado aqui e até a próxima aula, toda quarta às 19 horas, então. Beijo, gente. Boa noite. Fiquem com Deus. Durmam bem e boa quinta. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Tchau.